E hoje aqui no estúdio, Dori Bucô, especialista em relações de consumo, tira dúvidas sobre esse assunto, sobre direitos de consumidores, direitos de fornecedores também. Você manda para a gente a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 981352908. Vou repetir para você, DDD 12, número 981352908. Dori, Senhor. A Kátia, de Carapicuíba, em São Paulo, diz o seguinte: fiz uma quebra de contrato ontem com a Nextel, porque estava me cobrando um valor abusivo, acima do contrato. Eu vou ter que pagar multa por isso? Kátia, se você tem um contrato em que define o valor e eles começaram a cobrar a mais, eles é que quebraram o contrato com você. Então, dá uma olhada no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que é proibida a alteração do contrato em seu andamento. É uma prática abusiva, exigir do consumidor uma vantagem manifestamente excessiva. Então, isso é tudo que eu falei, o 51 com o 39 e mais ainda a questão do descumprimento da oferta. O que te ofereceram estão mudando de ideia. Nesse item do 35 tem que você pode então decidir romper o contrato, romper ao que você combinou, sem nenhum tipo de multa. É possível, Dori, que dentro do contrato tenha alguma cláusula que preveja aumentos posteriores e o cidadão não esteja atento? E aí, Kátia, o Hélio falou uma coisa importantíssima. Se existir alguma coisa dentro de um contrato, e você deve ter recebido, se não recebeu, é seu direito receber, e se não você percebeu, é porque também está errado. O artigo fala sobre as questões de quando houver limitação do seu direito, isso tem que ser dado destaque, negrito, letras maiúsculas, que é exatamente para a Kátia poder entender e descobrir quando lê o contrato de uma maneira fácil. Tudo isso está errado. Ok. O Márcio, de Teresina, no Piauí, pergunta interessante aqui, Dori. Ele fala o seguinte: se eu estiver na fila para pagar uma conta e houver um assalto no estabelecimento e meu dinheiro for levado, como é que fica a minha situação? Alguém se responsabiliza? Pergunta inteligentíssima. Isso é uma questão que já foi muito discutida. Se você tiver... É Márcio, né? Márcio. Márcio, se você tiver com o dinheiro e coloca no balcão, se o caixa põe a mão, é participação dele. Agora, se você está com o dinheiro do bolso dentro do banco e ninguém sabe quanto você tem, é mais complicado de você depois ser ressarcido. Porém, é obrigação do banco você estar seguro dentro das instalações bancárias. Por isso que tem vigilante, tem porta, porque eles sabem do risco que é possível de acontecer. Se for num outro estabelecimento, sei lá, dentro de uma casa lotérica, dentro de um mercado que hoje também aceita pagamento de faturas. Todos esses locais em que tem um caixa, existe o risco do assalto. Farmácias, os horários, né, caixas eletrônicos, o pessoal está diminuindo até os horários noturnos por causa da insegurança. Então, quando alguém pega o seu dinheiro e é assaltado, ou se é dentro do estacionamento até do seu estabelecimento que você estava lá, existe a chamada situação de responsabilidade solidária. Agora, quando você está na rua, se você abriu a porta do banco, pisou e saiu para a rua, já não é o banco, já é o Estado. Então precisa tomar muito cuidado. E é claro, você provaria que você estaria para pagar com um boleto, para pagar com alguma conta, para pagar com cartão ou em dinheiro vivo. Quer dizer, depois no curso da história, provas. Mas dentro do banco, eles têm a obrigação de tomar cuidado. E aí, o cidadão deve fazer o quê numa situação como Ele essa? forma... Esperamos que não aconteça com ninguém, mas claro, infelizmente isso é comum no Brasil. Infelizmente. E aí? O Hélio falou uma coisa verdadeira. Infelizmente está muito comum. Se porventura acontecer uma situação dessa, com testemunhos, com a situação que a imprensa deve noticiar, com a possibilidade de você ter os documentos, você ter uma pasta, você ter uma lista, um dossiê do que você vai pagar. Então, se é um roteiro, é um histórico seu, você pode documentar, mostrar e solicitar ressarcimento. Mas quando é algo que alguém não viu, não, roubou meu celular, mas não viu o celular, quer dizer, é só dinheiro, isso tudo depende de situações, porque às vezes você deixa o celular ou vigia viu, e você põe de volta no bolso, você estava com o celular. Tudo isso depende de uma investigação. Certo.